Olá, pessoal. Na postagem anterior, nós apresentamos algumas notícias de jornais de Itajaí da década de 30, falando sobre o ocorrido no Beco do Quilombo, qual seja, um conflito entre católicos e protestantes. Hoje, nós ouviremos duas narrativas de memórias de ex-moradores do Beco do Quilombo. Um deles é seu Ezequias Travasso, que não esteve presente na ocorrência mencionada pelo jornal sobre o conflito que nós mencionamos na semana anterior. Mas a mãe dele esteve, e foi ela que contou ao seu Ezequias o ocorrido. Então nós lemos para o seu Ezequias aquele recorte de jornal, aquela notícia que nós lemos aqui a semana passada, e ele, com um ar assim de espanto, admiração e uma certa revolta, nos respondeu assim, abre aspas, mentira, mentira, porque minha mãe disse que eles queriam pegar o pastor chamado André. Na época, as mulheres usavam vestidos longos, igual dos centros de Umbanda. Todos os tanto os crentes quanto os católicos usavam a roupa da época, aqueles vestidos compridos. O pastor correu para a casa do João Santana, que era um negro, e o João Santana tinha uma gamela de peixe debaixo da mesa, na salmoura. Então, as mulheres crentes ficaram em volta da mesa assustadas. Minha mãe estava até grávida. Os católicos invadiram a casa de João Santana, quebraram as telhas, procurando o pastor André. E o André sentado em cima da salmoura, debaixo da mesa. Depois saiu com a bunda toda salgada. Eles vieram em 2 ou 3 carroças. Vieram lá do centro. No fim do quilombo, na beira do rio, tinha muitos ananás. Então, os católicos ficaram todos lenhados, arranhados de espinhos. Foram parar no Hospital Santa Beatriz, lá para os lados de Cabeçudas. Dos crentes, nenhum ficou arranhado. Fecha aspas. Então, na narrativa do seu Ezequias, houve de fato uma agressão dos católicos contra os denominados pentecostais, como disse o jornal que nós lemos aqui a semana passada. E na narrativa dele, os crentes saíram ilesos das arranhaduras dos pés de ananás. Ananás é um típico abacaxi selvagem, coisa parecida, cheio de espinho, né? Então essa foi a narrativa do seu Ezequias, que na época não era vivo, mas ele ouviu de sua mãe, né, o que teria acontecido. Essa versão não foi contemplada pelo jornal, como nós vimos a semana passada. Outro depoimento é de Oswaldo Manuel da Silva, que na infância ele viveu no Beco do Quilombo, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele e ele descreveu o Beco do Quilombo a partir da sua memória de infância. Abre aspas. Daquele beco, bifurcou outro beco, que saía nos confrontos do antigo aeroporto. O interessante também é que
Ah, tinha Maria Cartola, que era espírita. Ela foi famosa no Beco do Quilombo. Foi tão famosa que muitas pessoas do nível alto da sociedade frequentavam a casa dela para trabalhos religiosos. Ela era uma mulher nova, bonita. Então, naquele beco, naquele tempo, no beco, tinha a espiritualidade de Maria Cartola, que por sinal era bastante contestado. Ela criava um certo clima de desagrado entre a vizinhança dali. Ela era criticada em toda a cidade. As mães da gente usavam os termos assim: olha, não namore a filha de Maria Cartola, porque ela é macumbeira. Tinha um certo receio com relação a Maria Cartola. Outra coisa que marcava é que ela, a Maria Cartola, fazia a procissão dos mortos no dia 1º de novembro. Do final da rua até o começo, todos vestidos de roupas brancas, uma vela na mão e desfilando. À noite, à meia-noite, saía a procissão dos mortos. Fazia-se o ritual liderado pela Maria Cartola. Era uma formação espírita totalmente diferente do que existe hoje, tanto na Umbanda como no Candomblé. Ela era umbandista, mas era diferente. Tinha também a Dona Basta, que era espírita e trabalhava num centro. Ela frequentava o centro da Dona Zilda Stringari, uma senhora branca que morava fora do beco. Então, a partir aí da narrativa de Oswaldo da Silva, a gente teve aqui um pouco da dimensão da espiritualidade, da religiosidade de matriz africana no Beco do Quilombo. E é importante dizer que o conflito que existiu no Beco do Quilombo não foi entre umbandistas e católicos ou entre umbandistas e protestantes. Foi entre cristãos, uns seguidores do cristianismo e outros seguidores do protestantismo. Então vejamos que essa tensão religiosa ou pretensamente religiosa que existe e que graça que se espalha na sociedade brasileira nos tempos presentes, é um fenômeno de longa duração. Se bem que hoje a intolerância religiosa está muito mais aguçada, ou nós temos muito mais visibilidade dessa intolerância religiosa, né? E o Beco do Quilombo, como nós acabamos de ver, foi palco de uma dessas intolerâncias orquestrada, diga-se de passagem, pelo vigário da época, José Lopes. E aí Oswaldo continua descrevendo o Quilombo. O Quilombo era assim uma ruela que devia ter uns meio quilômetro, não chegava a 1 quilômetro. Ali morava uma grande quantidade de população negra, tanto na frente quanto nos fundos. Ali iam se diversificando as famílias. Morava o pai, filhos, netos, iam casando e ficando por ali. Tinha também o Beco da Castanha. Então a população negra vivia nas encostas dos becos, e becos sem saída. Não tinha saída esses becos. Olha, eu devia ter uns 10 ou 12 anos. Eu passei a minha infância no Beco do Quilombo. Até tem passagens muito interessantes. A Dona Liba, que era uma negrinha bem fininha, franzina,
Ela usava uma daquelas trancinhas, tipo africana. Era bem crioula mesmo, bem pretinha. Sabe aqueles negros que aparecem assim nos filmes de televisão? Aqueles negros da África que tem aquelas veias assim na cabeça, assim. Era mais ou menos isso. Ela gostava muito de trabalhar, de ajudar em casamentos, nas festas. Ela cozinhava nos casamentos e nas festas. Tinha também a Tata, era uma velhinha. Ela tinha os lábios bem grossos, uma negra muito bonita. Usava uns brincos, umas argolas, tipo argolas africanas. Era muito interessante. Quando eu a conheci, ela devia ter assim uns 70 e poucos anos. Ela usava aqueles vestidos bem compridos de xadrez e sempre usava avental. Sempre usava um avental. Eu tenho isso gravado na visão. Eu passava ali, era muito interessante. Daquele beco bifurcou outro beco que saía nos confrontos do aeroporto. Fecha aspas. Então, uma breve descrição do Beco do Quilombo a partir de dois ex-moradores que lá viveram e que as memórias estão guardadas nas paredes das suas memórias. Acompanhe-nos nos nas próximas postagens. Africanidades conectadas, experiências vividas.